Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, santos de Deus. Mais uma vez vamos estar juntos, esse projeto da história dos santos, do santo do dia, do santo da nossa igreja, do santo do nosso povo. Então, se já estamos preparados, vamos começar. Bom dia com o santo do dia, em nome de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Hoje, dia 23 de julho, nós vamos estar contando para você a história da Santa Brígida, que foi religiosa e padroeira da Europa. Nasceu no século IV, 1303, na Suécia, e faleceu em 23 de setembro de 1373. Foi canonizada em 1391. Então vamos aqui um pouco mais da vida desta santa da Igreja Católica. Brígida era uma mulher nobre, esposa, foi casada, mãe de 8 filhos e fundadora da Ordem do Santíssimo Salvador. Tinha uma vida moderna, viajava muito, teve experiências místicas, escrevia carta aos príncipes europeus e ao Papa, em Avignon, para que voltasse para Roma. Brígida, quando criança, tinha certamente um caráter forte e decisivo. Pertencia a uma família de aristocrática, embora sentisse a vocação religiosa, aceitou se casasse com Ulf, governador de um importante distrito do Reino da Suécia, a pedido de seu pai. Hoje, você acha que uma moça casaria a pedido de seu pai com quem ele quisesse? Duvido. A primeira parte da sua vida, marcada por uma grande fé, foi dedicada a um casamento feliz. Parece meio controverso, mas veja, um casamento feliz. De certo que passou a amar o seu marido ao decorrer do tempo, da vida marital, né? Porque aqui diz que foi a pedido do seu pai, não foi? Ela olhou para ele, se apaixonou e casou. Desse casal nasceram 8 filhos, uma dentre eles, Catarina, que a seguiu até Roma, que também foi canonizada junto com seu marido. Adotou a regra das terciárias franciscanas e fundou um pequeno hospital. Guiada por um erudito religioso, estudou a Bíblia. Presta atenção, a palavra de Deus em evidência. Estudou a Bíblia, a ponto de ser apreciada por sua pedagogia. Por isso, foi convocada pelo rei da Suécia para encaminhar a jovem rainha à cultura sueca. Após mais de 20 anos de casamento, seu marido faleceu. Assim começa a segunda parte da sua vida. Brígida e Catarina. Papa, volte para Roma. Era um pedido que elas faziam. Brígida fez uma escolha decisiva. Despojou-se dos seus bens e foi viver no mosteiro cisterciense de Alvastra. Naquela época, destacavam-se muitas experiências místicas, depois relatadas nos 8 livros das Revelações,
Aqui também teve início a sua nova missão. Em 1349, Brígida foi a Roma para obter reconhecimento da sua ordem, dedicada ao Santíssimo Salvador, que deveria ser composta, segundo o seu desejo, de monjas e religiosas. Então, decidiu estabelecer-se na Cidade Eterna, em uma casa na Praça Farnese, que ainda hoje é sede da Cúria Geral das Brigidinas. Porém, sofria por causa dos maus costumes e da degradação generalizada da cidade, que ressentia muito pela ausência do Papa, que na época vivia em Avignon, na França, como já mencionei antes. O ponto alto da sua missão, como de Santa Catarina de Sena, sua contemporânea, era pedir ao Papa para voltar ao túmulo de Pedro. Mulher pela paz na Europa. Outro aspecto do forte compromisso de Brígida era a paz na Europa, porque naquele tempo as suas obras de caridade foram decisivas. Ela, que era nobre, vivia na pobreza, a ponto de pedir esmola nas portas das igrejas. Aquele também era um período de peregrinação a vários lugares da Itália, de Assis, Gargano, enfim, a peregrinação das peregrinações à Terra Santa. Brígida tinha quase 70 anos, mas isto não influenciou seu desejo. O ponto central da sua experiência de fé foi a paixão de Cristo, como também a Virgem Maria. Testemunhas disso foram o Rosário Brigidino e as orações ligadas às graças particulares prometidas por Jesus a ela, para quem os praticasse. Santa Brígida faleceu em Roma em 23 de julho de 1373. Confiou a ordem à sua filha Catarina, que ao se tornar viúva se juntou a ela quando vivia em Farfa. Seu único remorso foi o de o Papa não ter ficado definitivamente em Roma. Na verdade, em 1367, o Papa Urbano V tinha voltado, mas foi apenas por um breve período. Gregório X estabeleceu-se definitivamente em Roma, mais alguns anos depois da morte de Santa Brígida. Co-padroeira da Europa, canonizada em 1391 por Bonifácio IX, Santa Brígida é a padroeira da Suécia. Em 1999 foi declarada também co-padroeira da Europa por São João Paulo II. Na ocasião, o Papa destacou: a Igreja, sem se pronunciar sobre cada uma das revelações, aceitou a autenticidade do conjunto das suas experiências interiores. A figura de Santa Brígida foi muito querida pelos últimos papas. Bento XVI, por exemplo, dedicou a uma catequese durante a audiência geral. O Papa Francisco queria canonizar aquela que no século XX tinha renovado a ordem do Santíssimo Salvador, Maria Elizabeth Rosenblaud, dando-lhe um forte impulso ecumênico, tendo sempre em vista a busca da paz e a santidade, tão queridas por Brígida. Santa Brígida, rogai por nós. Meus queridos irmãos e irmãs, quero lhe convidar para amanhã estar conosco novamente, mais uma vez, para estar meditando, ouvindo, conhecendo a história do santo da nossa igreja. Quero lhe pedir mais uma vez também que não guarde esse áudio para você, esse vídeo para você. Coloque nos seus grupos de WhatsApp, no YouTube, no Facebook, onde vocês quiserem, mas espalhem. Vamos conhecer a história de pessoas que trabalharam pela causa divina, que aceitaram
o chamado do Senhor, o chamado de Jesus, e se doaram até o fim de suas vidas pela causa cristã, pelo novo reino do Senhor. Que Deus abençoe todos, que Deus abençoe a família, as famílias que hoje nos escutam. A resposta, você sabe.